gente, acharam que não ia ter redação aqui no canal do Cursinho? Cá estou eu para mais uma videoaula, só que agora dessa disciplina que vocês tanto gostam. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luene Bastos, professora de redação aqui do Cursinho Alternativo, e hoje quero falar com vocês sobre análise temática. Como assim? Vamos por partes. Bom, lembra daquela aula de língua portuguesa com a professora Raíssa Menezes postada lá no início? Pois é, essa aula vai ser de suma importância para a gente aqui também, só que em um outro âmbito, no âmbito da redação. Lá a Raíssa dá várias dicas sobre interpretação. Apesar dessas dicas serem destinadas à língua portuguesa, elas são cruciais para a sua interpretação do entendimento do tema também. E é justamente disso que eu quero falar com vocês. O momento em que vocês pegam a análise temática, a proposta, olham e parece que travam. Parece que não vem nenhum senso crítico, some tudo, ideias paralisam, e é justamente isso que não pode acontecer, por inúmeros motivos. Seja pela questão do tempo, porque vocês não podem passar horas e horas a fio admirando lá a proposta, até porque existem outras questões que vocês devem fazer no mesmo dia da redação, seja por outro ponto cobrado lá na tua competência 2, lembra? Que vai analisar repertório, estrutura do texto e entendimento do tema. Muitos de vocês ficam presos na questão do repertório sociocultural. Ah, eu preciso de repertório? Repertório, sim, você está certíssimo, é necessário mesmo. Só que existe um outro ponto também muito importante antes disso, que é a compreensão do tema. E quando você não compreende o tema, você abre margem para dois riscos que não podem acontecer de jeito nenhum. E o primeiro é a tangência, que é quando você compreende o assunto, mas não faz o recorte temático. Aquele recorte temático pedido pela sua proposta. Aí a sua nota pode cair lá para 40 pontos. E não é isso que você quer, né? E outro ponto também é que a fuga ao tema. Vai quebrando, Senhor, todo mal, que isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, por isso é muito importante que vocês saibam interpretar a frase temática para poder redigir seu texto, sem muitas dificuldades. E é justamente isso que eu quero auxiliar vocês. Por isso, vou analisar juntinho com vocês as últimas 3 temáticas de redação do Enem, mostrando para que norte vocês podem ir na questão dos argumentos, para não ficarem paralisados sem saber o que fazer. Tudo bem? Bora lá! Vamos iniciar analisando o tema de 2017 do Enem. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. A princípio, eu já consigo entender que esse tema fala sobre educação. Ok? Mas fala sobre educação de maneira geral? Não, está delimitando. Está falando sobre a questão dos surdos. Ou seja, nos meus argumentos, eu já sei que eu não posso tratar a educação de uma maneira abrangente. Eu tenho que delimitar meus argumentos, falando da questão dos deficientes auditivos. A partir daí já começa a surgir algumas estratégias argumentativas para onde eu devo encaminhar meu texto. Bom, agora vocês têm que aprender a questionar a proposta de vocês. Quando vocês querem saber uma informação, vocês não vão atrás, vocês não questionam. Então é justamente isso que vocês devem fazer com a proposta. Questionar e ir em busca do que ela pede para vocês. E acreditem, vocês vão obter a resposta. Bom, a primeira palavra é desafios. Bora trazer para a nossa vida. Quando eu tenho um desafio, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho um empecilho, eu tenho um entrave para que isso aconteça. Para que algo seja efetivado. Que no caso da minha proposta, esse desafio acontece no quê? Na formação educacional. Então, lá no início, eu consegui entender que o tema fala sobre educação, mas agora eu estou delimitando os caminhos dos meus argumentos. Eu sei que eu quero saber o que impede o que essa formação educacional dos surdos aconteça. Tá vendo os questionamentos surgirem? Mas o que será que impede essa informação? Por isso que é importante o conhecimento de mundo de vocês, as leituras da atualidade, para vocês começarem a puxar aos poucos essas informações. Bom, seria importante aqui lembrar da questão da língua brasileira de sinais, é a segunda oficial do Brasil. Mas, poxa, será que ela é realmente efetivada de maneira abrangente, de maneira eficaz para todos? Eu começo a me questionar e vou começar a perceber que não, que existem empecilhos e é justamente isso que o tema está pedindo. Então, a partir do momento que eu consigo delimitar
encontrar sinônimos para certas palavras, que no caso foi desafios, eu já tenho uma equivalência semântica, eu já tenho vários termos que eu posso utilizar no meu texto. Então eu já não vou perder lá na C4. Tá vendo como essa questão de interpretação do texto vai fazer com que você agregue e produza, redija um texto que seja produtivo em várias competências e que você não possa decair, né? Então é importante que você questione. Eu já consigo entender que eu devo delimitar as minhas palavras e sempre perguntar por meu texto. E, se possível, procurar sinônimos para as minhas palavras, que no caso aqui foi desafios. Eu não devo falar apenas sobre a formação educacional dos surdos, mas sim das dificuldades para que essa formação educacional aconteça. Tá vendo os questionamentos surgindo? Então já sei o que eu vou trabalhar nos meus argumentos, o que eu posso utilizar. E a partir daí, você vai lutar. E acredite, fazendo esses questionamentos, fazendo essas perguntas, o senso crítico de vocês tende a aguçando aos poucos. Então, primeira dica, analisando esse tema, delimitar as palavras, procurar sinônimos e questionar a sua proposta. Vamos para a análise do segundo tema, Enem 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ufa. Bateu um desespero, né? Bateu nervoso. Mas como eu sempre digo, vamos com calma. Eu bem lembro a repercussão desse tema nesse ano. Bom, diferentemente da temática anterior, em que em uma primeira leitura a gente conseguia identificar, opa, fala sobre educação. Ah, fala sobre a formação educacional dos surdos no Brasil. Nessa não, a gente lê e consegue identificar. Ah, fala sobre tecnologia. Mas o que para além disso? Bom, vocês conseguem perceber que assim como a temática anterior, eu delimitei certos termos, ou na verdade um termo, encontrei sinônimos e fiz o meu questionamento. Luene, nem isso eu sei fazer. Calma lá. Bom, manipulação. Se alguém me manipula, alguém tem um controle sobre mim, alguém tem um domínio sobre mim. Estou encontrando as equivalências semânticas em relação ao termo manipulação. Esse questionamento. Por que esse controle acontece? Por que essa manipulação acontece? Ou seja, se eu for segregando aos poucos, eu vou conseguir montar meu quebra-cabeça em relação à compreensão da temática. Luene, ainda está difícil. Nessa temática desse ano, muitos estudantes tangenciaram o tema porque falaram sobre fake news, achando que essa manipulação do comportamento falava sobre as notícias falsas e não tinha nada a ver. Mas onde estava o segredo? Onde estava realmente a orientação dessa temática? Tá aí mais um ponto importante que eu quero falar para vocês na hora de interpretar, na hora de analisar a frase tema de vocês. Atenção para a coletânea. O segredo dessa proposta estava nos textos motivadores. Lembrem-se, os textos motivadores não estão lá por estar. Eles têm um objetivo, eles têm um intuito, que no caso é direcionar as análises argumentativas de vocês. Eles não estão lá para vocês pegarem informações e jogarem no texto de vocês, fazerem Ctrl+C, Ctrl+V. Não, estão lá para aguçar o senso crítico de vocês, fazerem com que essas análises sejam despertadas e vocês possam transformar isso em texto na sua redação. E era justamente isso. Na coletânea dessa proposta, haviam 4 textos, e os 4 textos se relacionavam um com o outro. Os 4 textos se complementavam, e nenhum deles falavam sobre fake news, falavam sobre notícias falsas. Tá vendo a importância de uma leitura atenta na temática? Logo de início, o primeiro texto já falava sobre o algoritmo, que era um ponto muito importante para entender como essa manipulação do comportamento acontece, como essa filtragem de informação se dá. E já nos outros textos já falava sobre como o indivíduo sente o impacto disso, de como isso influencia o comportamento do indivíduo. Ou seja, se vocês fizessem uma leitura atenta, ou melhor, se o estudante na época fizesse uma leitura atenta à coletânea, ele ia conseguir identificar o que se tratava essa manipulação do comportamento e a partir daí direcionar seus argumentos. E aquela pergunta, aquele questionamento lá que eu mando para vocês fazerem, de início ia fazer mais sentido. Por que essa manipulação ocorre? Eu já ia lembrar, algoritmo. Lá no texto está explicando do que o algoritmo se trata. Então, ponto muito importante. Dê atenção aos textos motivadores, à coletânea. Ela vai te direcionar. Você não deve utilizar esses textos para copiar, para plagiar os seus argumentos, mas sim para fazer com que, a partir da interpretação, vocês consigam criar as suas análises, despertar as suas análises argumentativas
para elaborar o texto de vocês, a redação de vocês. Eles não estão ali à toa. Logo, muita atenção para o texto motivador. E era o grande segredo dessa questão. A partir daí, vocês conseguiriam já buscar as informações externas e perceber. Ah, realmente, quando eu entro numa rede social, depois vou fazer uma busca, aparecem vários anúncios sobre. Então aí, a partir da compreensão, da interpretação, lembra a aula da Raíssa lá que eu falei que é muito importante? Pois é, interpretação textual. A partir daí, vocês iriam compreender e elaborar um ótimo texto. Compreendido? Atenção aos textos motivadores. Já o nosso terceiro e último tema do Enem do ano passado, de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não tinha muitos mistérios, apesar de ser um tema inesperado, mas era essencial que você demarcasse a palavra democratização e procurasse seus sinônimos. Se algo não é democratizado, é porque não é popularizado, não é acessível a todos. Então, eis o questionamento. Por que não é democratizado? Era muito importante nessa temática, sim, ter um conhecimento de mundo específico. Porque a gente lê, a princípio, a proposta e entende que o tema é sobre cultura, mas não é uma cultura de forma ampla. Está delimitando, está falando da questão do cinema no Brasil. Em relação aos textos motivadores, estavam bastante informativos, porém muito conceitual. Tinham poucas informações atuais. Então, realmente era necessário um despertar diferente em relação aos argumentos. Quando vocês pegarem uma temática e realmente não saberem para onde seguir, que caminho tomar em relação aos argumentos, tentem trazer esse problema para a sua realidade. Como assim? Se eu sei que o acesso ao cinema realmente não é democratizado, não é acessível a todos, vamos trazer para mim. Eu tenho um acesso fácil ao cinema? Não. Mas por quais motivos? Aí eu vou começar a me questionar. Seria pela questão financeira? Seria pela questão da acessibilidade? Então, a partir daí, é aguçando os sensos críticos. Então, é importante ler a coletânea, delimitar os termos, procurar sinônimos, perguntar, fazer perguntas para a sua proposta e trazer esse problema para a sua realidade. E você se questione por que aquilo seria um problema para você. E a partir daí, essas análises vão surgir, você vai conseguir compreender melhor a sua temática e conseguir alcançar uma nota boa na competência 2. Que também não só depende da compreensão do tema, mas sim do uso do repertório e da estrutura textual. Fiquem atentos nisso. Acabou! Bom, gente, espero ter auxiliado vocês nesse processo que parece ser tão simples, mas merece muita cautela para não abrir margem para o erro. Tentem manter a rotina de estudo, sei que não é nada fácil nesse período, mas tentem se manter focados e exerçam também a empatia e a cooperação, é fundamental nesse período que a gente está vivendo. Lembre-se, fiquem em casa na medida do possível, se cuidem, cuidem de quem os cercam, espero que nós possamos nos ver em breve. Beijão e até a próxima!